Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre livro. Olha só quem está conectado aqui com a gente, é o Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Michel. Tudo bem? Tudo jóia. Ricardo, nós vamos bater um papo sobre a sua trilogia, A Ordem dos Lendários. Temos bastante assunto para conversar sobre ela, porque é um livro que conta sobre os eventos que culminaram na Terceira Grande Guerra Mundial. Olha só. Tem muitos assuntos envolvidos, fatos históricos, entre outros detalhes de mitologia, ficção. Então, tem muita coisa para a gente bater um papo aí. Então vamos lá, vamos começar. A gente quer saber, então, a sinopse da primeira parte. Bom, a primeira parte, ela narra a jornada de autoconhecimento do protagonista, Gabriel, que é uma criança que cresce ali cheio de sonhos, objetivos, projetos de vida, e que de repente ele se vê de frente com uma situação onde ele vai precisar tentar evitar a Terceira Grande Guerra Mundial. Então isso para ele é um pouco complicado, porque primeiramente ele não quer aceitar isso, mas ao mesmo tempo tudo gira ao redor dele para que isso aconteça. Então toda essa jornada de Gabriel, ela é acompanhada num futuro pós-apocalíptico, onde 20 crianças que são escolhidas para um programa de conscientização acompanha toda essa narrativa na visão dos sobreviventes da Terceira Grande Guerra Mundial. Então eles veem, através das experiências desses sobreviventes, como foi o envolvimento deles nesse conflito, como tudo isso aconteceu e de que forma eles foram envolvidos a ponto de terem que tomar uma ação a ponto de tentar evitar o retorno de Caos, que é o inimigo que despertou após muitos anos aprisionado no continente da Antártida. E aí, como é que surgiu o Gabriel, né? Toda essa história veio de onde? Qual que é o ponto de partida, né? Quais são suas referências? As referências para o Gabriel, principalmente, estão relacionadas ao fato de que o Gabriel é uma pessoa comum que tem objetivos, e esses objetivos, eles são baseados naquela questão de você conseguir uma profissão, ter o seu trabalho, desenvolver a vida a ponto de formar uma família, baseado nas coisas simples, que é comum a todas as pessoas. Porém, para o Gabriel, e muitas vezes para as pessoas comuns de uma maneira geral, existem às vezes coisas que o destino manda para elas que seja um diferencial. Você vai fazer isso e você precisa fazer algo mais. Então é aí que eu gosto de conversar um pouco com o leitor, porque todos nós temos uma missão, além daquelas que a gente tem como padrão da nossa vida, que é crescer, desenvolver, estudar, trabalhar, construir uma família e viver em função disso. Então, todos temos um algo mais, e é justamente esse algo mais que eu coloco nas páginas e também no dia a dia do Gabriel, para que as pessoas possam refletir até mesmo sobre si próprias. Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer além daquilo que eu tenho como planejamento pessoal? Quando a gente conversa com alguns escritores, né, o processo é individual, né, é de cada um. E é interessante a gente descobrir também esse lado, essa parte, né? Porque, por exemplo, alguns escritores dizem que não planejaram, né? Era uma história que eu gostava e aí foi desdobrando, virou uma série, virou uma saga, virou uma trilogia, né? No seu caso, você já tinha planejado para que a história se desdobrasse em 3 partes ou não, aconteceu? Na verdade, eu tinha uma história para contar. E eu acho que, assim, hoje se fala muito que o autor ele precisa trabalhar a questão de pensar a história comercialmente. Mas, ao mesmo tempo, para mim, eu acho que se você contar uma história, ela tem que ter algo que seja transformador para quem está lendo.
Então, juntar essas duas coisas geralmente é um pouco difícil, é trabalhoso, mas elas precisam estar juntas. Senão, o livro ele pode até se tornar um best-seller, mas ele desaparece com pouco tempo. E para se tornar um long seller, você precisa ter algo que seja temporal. Então, toda a trilogia, eu fiz questão de trabalhar essa questão de reflexão. Então, eu usei muito da filosofia para isso. Então, o que, que eu amarrei para contar toda a história? É uma jornada de um personagem, que depois vão agregando outros personagens, vão se trazendo essas responsabilidades para ele. Ele se questiona o tempo todo a respeito disso, e ao mesmo tempo que ele se questiona, ele vai conhecendo outras pessoas que vão ajudando nessas reflexões. Então a ideia é passar para o leitor também que não é o fato de a gente ter limitações, de sermos bons ou ruins em algo que vai nos tornar pessoas simples. Todos temos um diferencial e todos podemos fazer o diferencial no mundo para isso. Então eu fiz questão de colocar muita filosofia nos textos justamente para isso, para que acompanhe a história dele e se enxergue também a ponto de sentir que o livro transformou em alguma coisa. Uma ideia, um plano que estava ali engavetado, que isso saia da gaveta e comece a se tornar realidade, porque nós precisamos acreditar em nós mesmos para depois a gente começar a dar o passo com outras pessoas e construir algo grande. Uma coisa que você tocou, dizendo aí, é a parte do produto, né? Porque o livro é um produto e assim também segue algumas estratégias, né? Porque você não quer, como escritor, que seu livro fique na estante, que fique ali engavetado. Então, trabalhar essas estratégias para que alcance cada vez mais leitores é preciso, não é? Ah, sim. Nós vivemos num mundo hoje que eu acho que é o reflexo do que nós, que somos mais velhos, assim, tínhamos lá atrás. Hoje, para você ter uma informação, você simplesmente abre o celular, busca aquela informação e ela está pronta ali na sua mão. Um agravante, você tem que observar se aquilo é correto ou não, você tem que fazer essa pesquisa também. Mas para mim, eu sou da geração que ia até uma biblioteca e tinha que pegar uma fila, dizer para a bibliotecária qual o livro que eu quero, qual é o assunto, ler bastante para chegar num ponto e falar assim, eu tenho essa informação. Então, hoje, como as coisas são muito dinâmicas, para você prender a atenção de alguém é muito difícil. Então, a gente precisa ter estratégias bem elaboradas para fazer a comercialização do livro. Não tem como a gente fugir disso, mas ao mesmo tempo você precisa ter conteúdo, porque a estratégia ela pode ser bem feita, mas se você não tem um bom conteúdo, o mais importante do marketing é o boca a boca. Então, se uma pessoa não gosta, ela não indica para outra. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar assim, nas duas pontas, né? Num conteúdo que seja interessante para quem está lendo, mas também numa boa venda, porque senão o seu produto pode ser bom, mas uma divulgação ruim não vai levar ele para lugar nenhum. Mas uma divulgação muito boa pode trazer um sucesso passageiro. Então, depende muito do que cada um quer, né? Eu acho que passar boas coisas é o importante. Não importa a velocidade que as coisas vão acontecendo, mas elas precisam trazer algo de diferente para quem está vivendo aquela experiência. Olha só, você tocou num assunto, né, de relembrar algumas coisas do passado, e principalmente desse caso da gente ir até a biblioteca, conversar com a bibliotecária, pedir o livro, aí ela vai lá, né, pegava o livro, algumas sugestões daquilo que a gente tinha indicado para ela. Essa geração que talvez esteja assistindo a gente não conheceu e não vai conhecer, né? Bom, então a gente vai mudar de assunto, porque, olha, senão entrega a nossa idade aqui. Ô Ricardo, vamos falar da parte 2, né? Então, conta aí um pouquinho da sequência. Bom, depois que o Gabriel aceita a sua condição de lendário elemental, porque ele se torna um ser poderoso, capaz de conduzir a luta contra Caos,
ele também conhece uma outra pessoa que vai fazer muita diferença na vida dele, que se torna a esposa dele, que é a Sofia, que passa a ter um papel muito importante na história. Então, a jornada rumo ao Antártida se passa no segundo livro, e ele faz justamente com sua esposa, que é bióloga, conhece muito da natureza e como se forma esse equilíbrio tão importante para que as coisas se mantenham em ordem. E eles ainda estão naquele momento de tentar evitar que cause retorno. Só que nesse momento, depois que passa esse primeiro livro, com toda essa questão filosófica, nesse momento começa a entrar um outro assunto que faz muita diferença, são os seres mitológicos. Então, eu fiz questão de que, no primeiro livro, tinha que dar uma base muito realista para as coisas. Então, pesquisei fotos históricos, coloquei muita coisa de conhecimento comum, mas no segundo começa a ficção, que é a parte que começa a dar um pouquinho mais de tempero para a história e movimentar justamente um outro assunto, que é a disputa de poder. Como que a disputa de poder dentre várias organizações geraram a questão do conflito que gerou a Terceira Grande Guerra Mundial. Então, como a história é contada olhando do passado e projetando o futuro, que é uma frase de Confúcio, então as pessoas sabem que de uma maneira ou de outra a guerra vai acabar acontecendo, mas como isso chegou até lá é o ponto mais importante. Porque pequenas ações em lugares diferentes podem gerar coisas boas como coisas muito ruins. E é justamente no livro traçado tudo isso. Como que os pequenos detalhes em lugares diferentes geraram num grande problema que os protagonistas vão ter que enfrentar. E o terceiro livro você vem coroar e fechar todo esse arco. O terceiro livro é o ápice, né? Porque o terceiro livro se chama Guerras Elementais. Então, Caos retorna juntamente com os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E todos eles se espalham pelos continentes. Então, o bacana da história é que os personagens eles vão ter que viajar em todos os continentes para enfrentar esses 4 cavaleiros, para então ter a oportunidade de enfrentar Caos. E é nesse ponto aí que a ficção ela ganha uma mistura entre a tensão de uma realidade, de uma terceira Grande Guerra Mundial, juntamente com o fato de você poder imaginar como que seria um mundo repleto de seres mitológicos, seres folclóricos ganhando vida, e como seria tão difícil a gente lidar com tudo isso, pensando de uma maneira mais metafórica, porque o ser humano, às vezes, briga um com o outro por coisas, às vezes, muito simples. E a ideia de, talvez, colocar essa terceira guerra juntamente com seres mitológicos é mostrar que, muitas vezes, a gente só se une na dificuldade. Por que a gente não poderia se unir quando as coisas estão muito boas para torná-las melhores ainda? Então, esse é um ponto de reflexão no terceiro livro e o desfecho é sensacional. Sem spoiler. Sem spoiler. Vai surpreender. Ô Ricardo, e aí você contando pra gente é que dá pra sentir que a sua história é rica em detalhes, né? Principalmente com seres mitológicos, né? Que precisam de ter toda essa riqueza, né? Para que as pessoas compreendam. E nesse projeto, né? Quanto tempo você levou, né? Para chegar eles bonitinho, né? Publicados? Eu levei 10 anos escrevendo a história toda. Só que primeiro eu escrevi a história completa, depois eu tomei a decisão de dividir, porque o que acontece? Eu precisava contar uma história, e essa história era de ficção. Ficção simplesmente solta, as pessoas não se prendem. Então o que eu precisei fazer? Eu fui fazer todo um estudo, retornando para aquela história dos antigos. Utilizei muita enciclopédia para buscar informação atualizada, informação antiga, tudo que tivesse realmente comprovação de que aquilo era correto. Fiz toda uma narrativa histórica. Em cima dessa narrativa histórica, juntei elementos que normalmente as pessoas não reparam que uma situação teve a ver com outra. Por exemplo,
Os fenícios já estiveram no Brasil muito antes de Pedro Álvares Cabral, e isso faz parte da história. Então, juntei todos esses elementos e adicionei os seres mitológicos, porque a mitologia ela também faz parte da história de muitos povos e do imaginário comum. Então, assim, como eu gosto bastante de imaginar como seria o mundo se esses seres ainda estivessem por aqui, já que eles são sempre um reflexo das nossas personalidades, eu resolvi colocá-los na história justamente como uma metáfora de tudo isso. E além do mais, eu fiz um algo mais, assim, que aí vai para os leitores muito curiosos. Toda a jornada de decisão do Gabriel durante os 3 livros, as crianças acompanham com um tabuleiro de xadrez no meio da sala. Então, pegando aquela filosofia do Yin Yang, um lado é o tigre e outro lado é o dragão. Ele precisa decidir no final da história para que lado que ele vai. Então, pensando justamente nisso, cada final de capítulo tem uma descrição do movimento das peças do xadrez. Então, o leitor que queira imaginar ou transportar como foi cada momento dessa batalha, ele pode colocar um tabuleiro, finalizar um capítulo e movendo as peças para, digamos assim, de uma forma tridimensional, enxergar como foram todos os processos de decisão dele. Então, dá para aprender xadrez lendo um livro também, que não é específico de xadrez. Muito legal. O leitor, então, vai se divertir e vai se aventurar aí com o Gabriel. Não só se divertir e se aventurar, mas ele vai ter a possibilidade de... Tem muitas referências lá. Então, se ele for um pouquinho curioso, queira saber um pouco mais sobre um evento específico, sobre um período da história, sobre a filosofia, sobre a mitologia, ou sobre o autor também, vai poder buscar muita coisa na internet. Não vai precisar pegar fila para ler um livro. De uma certa forma, a Ordem dos Lendários, a trilogia, ela era um grande celeiro de referências. E olha, eu não posso encerrar aqui o nosso bate-papo sem antes perguntar o que você está planejando, né, de novos livros, novas obras, né? Então, tem aí uma previsão de lançar novas histórias? Tem sim. Primeiro, a trilogia Ordem dos Lendários, ela foi conceituada para ela ter os spin-offs. Então, tem alguns spin-offs que já estão sendo trabalhados, tem a possibilidade de contar histórias do passado, histórias para o futuro, histórias que aconteceram entre o conflito narrado na Ordem dos Lendários, além de outros projetos, como o Tigre e a Flor, que é um projeto episódico, está sendo lançado só como livro digital, e que esse está em andamento. Esse já tem o primeiro episódio lançado e em breve virão os seguintes. E olha só, como é que faz aí, Ricardo, para o pessoal que ficou interessado em acompanhar o seu trabalho, em ler a Ordem dos Lendários e também ficar cutucando lá, quando é que vai sair coisa nova? Então como é que eles te encontram? Para saber tudo sobre a Ordem dos Lendários e outros projetos, pode acessar o site www.rlmandu.com.br. Lá está toda a agenda, todos os detalhes sobre cada um dos livros, os pontos para compra, link de todos os lugares que estão disponíveis. E para saber um pouco mais sobre a minha pessoa, cutucar para saber quando vão sair novos livros, é só me acompanhar no Instagram, no rlmandu_books. Ricardo, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. E olha, aqui o canal está aberto para sempre que tiver novidades, volta aqui para compartilhar. Volto sim. Agradeço pelo convite, foi muito boa a oportunidade de falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. E sempre que puder, estarei de volta aqui para compartilhar algo novo. Valeu, obrigado. A gente que agradece, a gente que fica feliz, né, em conversar com pessoas, né, que estão ali trabalhando, né, pela cultura, pela literatura brasileira. Parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo trabalho de divulgação de vocês, porque a nossa cultura ela é muito rica e canais de divulgação como o seu apenas enriquecem e nos dão a oportunidade de aparecer para um público cada vez maior. Valeu, Ricardo. Um abraço, sucesso!
Obrigado, sucesso para vocês também. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo, porque se você pensou que o programa acabou, olha, tá enganado, não acabou ainda não. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e agora, minha gente, está aqui conectada com a gente Cindy, que vai bater um papo gostoso a respeito do livro dela. Seja bem-vindo ao Universo Épico, Cindy. Oi, pessoal, muito obrigada de me convidarem para vir aqui bater esse papo com você. Eu adoro, muito obrigada. Muito prazer de conhecer Michel. Prazer é todo nosso. Bom, para começar, vamos lá, é Calíope, né? A escrava de Atenas. Exatamente, Calíope, a escrava de Atenas. Então conta pra gente a sinopse do que se trata a sua história. Então, Michel, é uma história que aborda o tema antiguidade grega. A rigor, as pessoas, no primeiro momento, logo pensam que o livro vai falar sobre mitologia grega, ou até sobre história da Grécia. Mas, na verdade, Calíope, a escrava de Atenas, é um livro de ficção. É uma história fictícia que eu resolvi escrever sobre pessoas comuns naquela época, que é o século V a.C. E então, a ideia para essa história me ocorreu quando eu estava ainda na faculdade de Direito, foi estudando Direito Romano que eu tive essas ideias. Eu já sabia desde muito cedo, desde criança, que eu ia ser escritora. A advocacia entrou no meio do meu caminho, mas depois eu recuperei o meu sonho, a minha vontade. E essa história, então, teve como origem os estudos de direito da antiguidade, direito romano na época da faculdade. Mais para frente, com outras influências, eu acabei localizando essa história na antiguidade grega. Então, a história conta a vida dessa moça, Calíope, que no começo da história tem 15 anos de idade, e como era o habitual, o comum, o corriqueiro naquela época, os pais arranjarem os casamentos das filhas, e dos filhos também, aliás, né? Tanto das moças como dos rapazes, os pais dos cidadãos faziam arranjos com outras famílias para formarem o casamento. Ela, então, aos 15 anos, foi dada em casamento. Um homem muito mais velho, como também era o comum, e os reveses que acontecem na vida dessa moça Calíope vão passando os anos, ela enviúva, sem filhos, ela volta para a casa dos pais, os pais estão passando por alguns problemas financeiros, muito embora seja uma família afluente, né, de proprietários de terras nos arredores de Atenas, e no fim, lá pelas tantas, a Calíope acaba sendo vendida como escrava para um outro cidadão muito rico na cidade de Atenas. E aí o leitor fica completamente transtornado, assim como a família dela, ela virou escrava, meu Deus. A história continua, muitas outras coisas vão acontecer na vida dela. Coisas desagradáveis na vida enquanto escrava, mas muitas coisas surpreendentemente muito boas, ainda na condição de escrava. Michel, enquanto tudo isso vai sendo contado, é lógico que eu ambientei tudo isso na Grécia Antiga, porque haviam essas leis conduzindo a essas coisas, né? E eu vou, então, contando ao longo da história os costumes deles, como eles falavam, agiam, como eram as famílias, os relacionamentos. E vou falando também da história, porque estava acontecendo a Guerra do Peloponeso nessa época. A Calíope teve um irmão que é atleta, vai para as Olimpíadas, perde as Olimpíadas, porque ele estava com um problema no pé, e acaba, enquanto soldado, morrendo na Guerra do Peloponeso. Tudo isso está rolando enquanto a história está sendo contada. E o lance que a gente achou mais legal, eu e o editor aqui em São Paulo, quando eu contei para ele o tamanho da pesquisa que eu estava fazendo para poder escrever, porque, vamos combinar, eu estou escrevendo sobre gente comum na Grécia Antiga. Eu não estava lá, né, para saber o que era aquilo. Eu precisei pesquisar muito, para não falar nenhuma besteira. E o editor achou por bem colocar essa pesquisa toda no final do livro, como um apêndice. Porque aquele leitor que se interessa mais
pelo entretenimento, que é a minha proposta, apenas uma leitura de entretenimento. Mas aquele leitor que gosta desse assunto, desse tema, intimidade grega e tudo, que se interessa aí um pouco mais aprofundado nessa leitura, o apêndice vai suprir essa necessidade. Tem toda a pesquisa, toda a bibliografia, alguns detalhes que eu conto, aí já como pesquisadora, e não exatamente como romancista. Né? Então foi isso que levou à história de Calíope, que eu já adianto para você, tem final feliz. Ela se torna escrava, ela tem altos e baixos muito grandes. A história começa com ela com 15 anos de idade, termina com ela aos 35, mais ou menos, e tem final feliz. É importante a gente saber, porque eu não vou massacrar o meu leitor com uma história muito triste. Cindy, e a história, o livro, né? O seu trabalho já foi reconhecido com premiações, com traduções para outras línguas, né? Grego, inglês, alemão. E como é que fica a escritora, né? Orgulhosa? Completamente, Michel, nem te falo. Porque quando eu escrevi esse livro, quando eu tive a ideia, comecei a pesquisar, comecei a escrever, e apareceu na minha cabeça, puxa, será que esse livro seria publicado, né, no exterior, em outra língua? Será que seria publicado na Grécia? E eu mesma pensei, nossa, não, os editores gregos vão olhar para isso e vão dizer, mais um autor estrangeiro escrevendo sobre a antiguidade grega. Para minha surpresa e imensa alegria, o primeiro editor estrangeiro que se interessou em publicar foi uma editora grega. Ela se interessou por uma brasileira, ela não conhecia a história, e ela não tinha condições, a editora, de ler o livro em português. Mas ela confiou na história, confiou no que eu estava contando, na pesquisa de todo o trabalho, de como desenvolve a história da personagem Calíope, e ela se interessou, fechamos o contrato, foi para a tradução, quando o livro já estava pronto, quando o livro já estava sendo lançado. Só aí a editora foi ler o livro. E ela se apaixonou pelo livro, que ela mesma tinha contratado para fazer a publicação. Eu fiquei orgulhosíssima, porque eu jamais esperava uma aceitação pelos próprios gregos, né? Estão muito acostumados a ver todas as nacionalidades de autores escrevendo sobre a antiguidade grega. E eles se encantaram bastante. Meu grande orgulho, estou falando aqui, faz de conta que não sou eu que estou falando. Quando foi o lançamento em Atenas, em 2019, de Calíope, eu fui convidada para ir lá, houve alguns eventos literários, né? Eu dei uma entrevista numa televisão em Atenas, e houve, então, vamos dizer, um evento que foi o mais importante do lançamento. Nesse evento, a editora chamou alguns professores, outros editores, historiadores, pessoas assim, ligadas a livros e ligadas a livros sobre a Grécia. Falaram, fizeram uns discursos lindos em grego, eu não entendi nada, mas estava muito bonito aquilo que eles falavam. Quando uma daquelas pessoas terminou de fazer um discurso grande, a editora virou para mim e falou, Cindy, você não entendeu nada, né, do que falaram? Não entendi. Eles convidaram você e, a partir de agora, você faz parte da Associação dos Autores sobre a Grécia Antiga. Tem um nome em grego isso. Associação dos Autores Helênicos sobre a Grécia Antiga. Você é a única autora estrangeira agora pertencendo a essa associação. Não, imagina que luxo, alegria que eu fiquei orgulhosíssima. O principal também para mim foi que uma atitude dessa veio dar um selo de aprovação ao livro. Não exatamente na parte do entretenimento, de ser uma leitura gostosa, isso é outra coisa, mas um embasamento. Eles deram a aprovação naquilo tudo que eu contei. Eu orgulhosíssima. Daí, em seguida, já veio o editor americano que se interessou. Ele viu isso tudo acontecer, os editores nessas feiras internacionais, né, principalmente a Feira de Frankfurt, que foi onde tudo isso aconteceu. Eles veem o que está acontecendo na feira com outras editoras, nos galpões de outros países. O editor americano se interessou e foi, enfim, lançado recentemente nos Estados Unidos, em Nova York, a versão em inglês. Também a mesma coisa, o editor leu
se encantou com a história. O que eu acho interessante em cada pessoa que lê e que comenta comigo sobre o livro, seja algum amigo, algum leitor que entre em contato comigo, os editores, cada leitor se identifica com um personagem diferente da história, porque tem muitos personagens, né? E cada leitor se identifica com um, e daí vem conversar comigo, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu queria que tivesse acontecido. Eu acho muito interessante isso, porque não é só o personagem principal que encanta. Os outros também, vários outros personagens têm os seus reveses também acontecendo. São personagens interessantíssimos, eu sou suspeita, né, para falar sobre eles. Cindy, como é que fica a história da Calliope? É uma história única? Fechou, acabou ou você deve continuar a contar mais sobre ela? É até interessante, as pessoas me perguntam mesmo isso, porque eles gostariam de ver uma continuação. A Calliope não morre no final da história, então ela tem muita vida ainda pela frente e justifica quererem saber, né? Mas aconteceu uma coisa interessante, Michel. O livro foi lançado em Atenas, foi traduzido e lançado em Atenas em 2019, poucos meses antes de começar a pandemia. Ao longo da pandemia, todo mundo ficou no mundo inteiro como ficou, né? Todo de stand-by, todo mundo parado. Nesse tempo, a editora grega já tinha combinado comigo que eu faria um retorno à Grécia para fazer, agora que eu sou membro, né, daquela associação, fazer palestras, né, fazer outros eventos. Ela estava contando comigo, mas veio a pandemia. Suspendeu todos os nossos planos. Tá? Ao longo dos meses, ela pediu para mim, você não teria mais uma história, um conto, uma short story para escrever, para a gente publicar no jornal, né, daquela associação, eles vão se interessar. Tá. Pensei e acabei escrevendo um conto para ser publicado nesse jornal, e eu classifico assim como um capítulo a mais da história de Calliope. Não vai ser unido ao livro, né? Vai ser sempre uma coisa separada, porque foi só, vamos dizer, uma fantasia. Aliás, o livro é uma fantasia da minha cabeça, né? Eu escrevi um conto que equivale a um capítulo a mais, porque tem o mesmo tamanho, né? Não me pede para escrever pouco, nem para falar pouco, já viu para ver. Eu escrevi um conto, ainda com a Calliope como personagem principal, mas ela vivendo assim uma cena em que ela viaja no tempo e ela vai parar na Atenas durante a pandemia em 2020. E ficou muito interessante, porque ela veio do século V a.C., e vai parar em 2020, durante a pandemia, na Atenas de hoje. Ela não entende nada do que está acontecendo, porque tem um detalhe da história, Michel. Uma das coisas na qual a Calliope é muito boa, no livro, e se Deus quiser você vai ler, ela tem o dom da cura. Ela sabia e conseguia curar as pessoas, tratar de doentes. Ela chega até a estudar com o grande Hipócrates, o médico, né, o pai dos médicos, o pai da medicina. Então, a Calliope, no meu conto extra, eu chamei de o conto perdido, o capítulo perdido, a Calliope faz uma viagem no tempo. E lá do século V a.C., ela vem parar em 2020, no meio da pandemia. E ela ajuda as pessoas ali nos hospitais, sem entender nada daquilo, mas ela ajuda com os dons que ela tem, né, a ajudar a cuidar dos doentes. Então, foi uma coisa que dá para encaixar nisso que você me perguntou. Se haveria uma continuação, não é exatamente uma continuação, mas é um pouquinho a mais da Calliope. Então, eu vou pensar assim, se pode haver uma continuação da história da Calliope. Ô Cindy, agora eu fiquei curioso, né? Porque se você pudesse, assim, a gente sabe que existe uma estrutura que muitos autores, escritores, eles utilizam, até mesmo para criar uma história no cinema, no audiovisual, uma série. Normalmente, os roteiristas, eles usam a jornada do herói, né? Que é muito conhecida para quem estuda essa parte da escrita. Agora, você consegue identificar na sua história alguns pontos, né, que chamam a atenção e que são fatores determinantes para o sucesso da sua história, né, que levou aí para tradução, chamou a atenção de outras editoras? Eu acho que sim, Michel.
Primeiramente, o que chama muito a atenção é o fato de ser uma história de uma moça, de uma mulher. Ela começa criança, mas ela amadurece durante a história. Então, é uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher, passando por problemas muito difíceis na vida, mesmo sendo de uma família rica. Ela acaba virando escrava, né? Então, o fato dela ser uma mulher passando por um problema, vários problemas, né? Vários problemas. O que é interessante na Calliope é que ela vai de rosto erguido a cada um desses problemas que ela não desaba em nenhum momento. Um momento só, não vou contar, não vou fazer spoiler. Tem uma coisa que acontece com ela que completamente desarma a Calliope, depois de um monte de coisas terríveis que já tinham acontecido com ela. Essa desarma. Mas ela, toda boa história, tem heróis, né? E a gente lê, né? A gente imagina qual vai ser o herói que vai resgatar a coisa da Calliope. Mas isso é um primeiro ponto, sim, que chama a atenção do diretor, do editor, por ser uma personagem, uma mulher enfrentando problemas muito difíceis. O que é interessante também, entrando na história, Calliope, a escrava de Atenas, não era só ela, enquanto mulher, e por ser mulher, que passou por aqueles reveses. Homens também passavam, homens também eram escravizados, né? Não foi uma coisa que aconteceu com ela por ser mulher. Foi uma coisa que existia na antiguidade. Aliás, eu comento no apêndice que não se confunde escravidão na antiguidade com a horrorosa, com a terrível, com a barbárica escravidão que foi feita com os povos africanos. São dois tipos, vamos chamar assim, tipos diferentes de escravidão. A escravidão na antiguidade tinha a ver com perda de direitos, né? Perda de direitos, perda da condição de cidadão e da condição de homem livre, né? Então isso chocava a eles na época. Existiam muitos escravos, e a Calliope passou a ser uma delas, de muito destaque, né? Escravos que eram professores, escravos que ensinavam matemática para as crianças ricas, escravos que eram músicos, né? Tocavam lira, aqueles instrumentos que eles tinham. Existiam homens livres, não cidadãos, e também não escravos, muito ricos. Tem um personagem do livro que é um banqueiro, que é um ex-escravo. Um banqueiro, o homem mais rico da cidade e mais odiado também, né? Era um ex-escravo, ficou riquíssimo, né? Mas não tinha cidadania. Esse também é um tema que as pessoas gostam bastante porque fazem uma identificação com a atualidade, né? Com os tipos de escravidão que nós vivemos hoje, né? Não é aquela escravidão física, mas até que é quase física, né? Muitas vezes nós nos auto-escravizamos, nos colocamos na situação de escravos de alguma situação, de algum desejo, de alguma circunstância, né? Que eventualmente você poderia sair dela, você opta por ficar pelos seus próprios motivos. Quando você falou da forma e do passo a passo de escrever que os roteiristas têm, né? Eu acho interessante porque essa história de Calliope, assim como outras depois aconteceram também de outros livros, né? Ela foi muito interessante, Michel. Eu tinha uma semente da história na minha cabeça, dos bancos da faculdade de Direito. Escravidão, cidadão que vira escravo. É estranho isso, né? Mas uma sementinha. Eu vi uma cena na minha cabeça, eu chamo sempre de cena. Eu vi uma cena na minha cabeça dessa moça que depois iria virar escrava, né? Conversando com outro escravo. Né? Mas eu não saía disso. Tantos anos passaram. Daí um belo dia, muita coisa passou, até mudei de direito romano para Grécia. Um belo dia eu acordei, Michel, e foi assim, eu em toda entrevista eu conto isso, porque foi assim que aconteceu. Um belo dia eu acordei e essa história fez um download em mim. Era começo, meio, reveses, outros reveses e fim. Tudo, assim, veio tudo certinho na minha cabeça. Não tive outra coisa a fazer, a não ser sentar e começar a escrever. E me pus a fazer uma pesquisa imensa no escritório. Era pilhas de livros, de enciclopédias, de computador fazendo busca online, e mapas. Eu tinha que ter os mapas para ver o que aquela gente estava, né? Foi fantástico, a experiência foi fantástica
que o meu método de escrever, Calliope, foi meio atabalhoado, porque como a história fez o download que eu te falei, eu tinha os episódios que iam acontecer certinho na minha cabeça. Eu precisava só colocar, pesquisar e colocar e escrever, né? Mas ele não foi escrito numa linha contínua. Uma das primeiras cenas do livro que eu escrevi foi a última. Né? É interessantíssimo isso. Eu sabia que ia acabar daquele jeito, com aquela cena. Outras cenas importantes, emotivas, tipo umas que eu tinha que parar de escrever para ir chorar, tá? Porque tem umas coisas assim, emoção na gente. Então, aconteceram antes da primeira. A primeira, vamos dizer, o primeiro capítulo do livro não foi o primeiro que eu escrevi. O livro já estava bastante escrito quando eu escrevi o primeiro capítulo do livro. Então, é muito interessante isso. Eu não sou cineasta, não sou roteirista, gostaria de ser, né? Existe até, eu acho, curso para fazer roteiros, né? Eu precisava aprender. Acho interessantíssimo. Porque eu fico assim, desse jeito que você está vendo. Começo a falar, ou começo a escrever, não paro mais. Ô Cindy, mas eu tenho certeza para o pessoal de casa que acompanhou a gente, né? E tem aquelas pessoas que gostariam de escrever. Olha, foi uma aula, muitas dicas. Tenho certeza que o pessoal que tá ali, ó, será que eu escrevo? Como é que eu escrevo? Ó, que aula que foi, hein? Eu falo isso para as pessoas, olha, você tem a ideia, gosta de escrever, senta e escreve. Não fica se perguntando, mas será que alguém vai gostar do que eu escrevi? Será que eu escrevo bem? Será que um dia vai ser publicado? Não, o escrever é um prazer imenso, em primeiro lugar, para nós escritores. É uma atividade, é a principal. O fato de outra pessoa ler, um amigo da gente ler e gostar, é sensacional. Daí, se um editor resolve publicar, é a glória, mas o que a gente curte mesmo é sentar e escrever. Aliás, um detalhe que eu adoro falar também. Eu sou daqui de São Paulo, né? Moro aqui, trabalho aqui, mas eu não consigo escrever, Michel, uma linha aqui em São Paulo. Eu preciso sair daqui e ir para o interior de São Paulo, bem perto de vocês, que eu vou para Águas de Lindóia, onde eu tenho um apartamento pequeno, de frente para um lago, bem coisa de escritor. E é lá, eu preciso estar sozinha lá. Lá é que eu escrevo. O meu jeito é esse. Se você me pedir, não, Cíntia, você vai ter uns dias livres aí, você vai ter uma hora livre essa tarde, senta para escrever. Não rola assim. Eu preciso ficar sossegada no meu canto, eu preciso saber que não vai tocar campainha, telefone, nada, eu vou ficar lá. É o meu jeito. Costuma ser comum entre escritores dizerem isso, que a gente precisa do nosso canto e do nosso sossego para as ideias começarem a vir. É muito legal. Eu digo mesmo para todo mundo que tem a ideia de escrever, sempre escreve, porque é o máximo. Cindy, o pessoal de casa que gostou, quer adquirir o livro, quer conhecer a sua história, como é que faz? Como é que te encontram? Olha, eu tenho a página da Cindy Stockler no Facebook, que é linkado com o Instagram também, né? Eu confesso que gente da minha idade não sabe usar direito o Instagram, né? Mas a página Cindy Stockler no Facebook é bem recheada de todas as coisas. Ultimamente, as de Calliope, né? Que com o lançamento que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, e o próximo que vai sair na Alemanha, né? Está sendo finalizada a tradução para o alemão. Então, na página Cindy Stockler no Facebook, as pessoas encontram bastante novidades, fotos, uns videozinhos que eu faço, o editor faz, né? E também através do inbox do Facebook, que várias pessoas entram em contato comigo. Eu adoro conversar com alguns leitores que têm umas perguntas para fazer, pedem umas dicas para escrever. É muito gostoso. Esse contato com o leitor é uma delícia. Eu adoro. Eu fico satisfeita, fico muito contente em receber mensagem, perguntas e dicas, ideias, bater papo com os leitores. A página do Facebook Cindy Stockler. Agora, para adquirir o livro, eu acredito que nas livrarias e online, eu acho o mais eficiente a página do próprio editor, que é a Letras do Pensamento. Letras do Pensamento, Calliope, logo se chega na página onde está o livro Calliope físico e o e-book também, né? Que dá para comprar a versão online.
E a versão americana é a do Adelaide Books, New York. Adelaide Books, New York. Quem quiser ver a versão grega, eu tenho eles aqui até. A versão brasileira é essa. E até vai ter novidade, Michel. O editor vai fazer uma terceira edição de Cabildo e a gente vai mudar a capa. Vai ficar uma capa um pouco diferente dessa. A capa do americano é essa aqui. A gente gosta muito dessa capa, desse pintor. A capa grega é essa, obviamente, tá com as coisas escritas em grego. E eu estou mostrando para falar que a editora grega se chama Okeanos. Oceanos. Okeanos com K. Quem se interessar, acho tão interessante a letra, não sei se dá para ver. É lindo. Bem legal. O livro é legal pra caramba. Eu estudei um pouco de grego, né? Tanto que eu arrisquei, quando eu fui entrevistada na televisão, eu arrisquei umas frasezinhas em grego. Eles adoraram. Eles continuaram fazendo pergunta para mim em grego. Eu falei, não falo mais do que isso. Cindy, eu quero agradecer a sua participação, por ter separado, né, um tempinho na sua agenda para bater esse papo aqui. Imagina, o prazer foi meu, adorei. Vou estar perto de vocês daqui a pouco, eu acho, né? Porque eu estou sempre em Águas de Lindóia, então estou sempre passando por vocês aí. Ó, então vamos combinar. O próximo livro, a próxima história, já que você passa por aqui, ó, em Campinas para chegar até em Águas de Lindóia, você vem conversar com a gente aqui no estúdio. Tá marcadíssimo, Michel, eu vou adorar. Um super beijo, viu? Sucesso! Para vocês também, muito obrigada, sucesso, parabéns para vocês todos, viu? Valeu! Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!